Um menino de 12 anos conseguiu escapar de um massacre no estado brasileiro da Bahia. Toda a família do menino foi carbonizada. 6 adultos e 3 menores foram mortos por uma alegada disputa de traficantes de droga. 7 corpos foram encontrados carbonizados nesta casa, no município de Mata de São João. Estavam no local 2 crianças, uma adolescente, a mãe delas, o companheiro, que seria o principal alvo dos criminosos, e outros 2 parentes da família. A suspeita é que só após os assassinatos o imóvel tenha sido incendiado. O local foi bastante danificado, por causa do incêndio. Dificilmente a gente acha algum elemento que indique os homicidas, os autores. As vítimas, algumas vão precisar de exames de DNA, que aí é um pouco mais complexo, é um exame muito complexo, na verdade. Outras 2 vítimas moravam na casa ao lado e foram mortas a tiros. Segundo testemunhas, elas teriam sido baleadas porque os criminosos as viram tentando apagar o fogo. O menino de 12 anos sobreviveu. Ele estava na casa com o restante da família e conseguiu se esconder, mas sofreu queimaduras em mais da metade do corpo. Ele se recupera em um hospital de Salvador, sob proteção policial. Em Mata de São João, ninguém quis gravar entrevista. A suspeita inicial da polícia para a motivação da chacina é a disputa entre traficantes de drogas. Até o momento, ninguém foi preso. O funeral de Prigozhin teve hoje lugar na Rússia. Vladimir Putin não esteve presente na cerimónia, que foi reservada a familiares e amigos próximos do líder do Grupo Wagner. Sem grandes imagens ou registros, o funeral de Evgeny Prigozhin aconteceu num cemitério em São Petersburgo, numa cerimónia pequena reservada a familiares e amigos próximos. Um momento guardado por um forte cordão de segurança e que não contou com a presença de Vladimir Putin. O Kremlin já tinha confirmado que o presidente russo não iria participar nas cerimónias fúnebres do líder do Grupo Wagner, justificando a decisão com o facto de ser um assunto de família. Vladimir Putin já tinha enviado as condolências à família de Prigozhin no dia seguinte ao desastre de avião que ditou a morte do líder do Grupo Wagner e de outros elementos importantes na estrutura do grupo de mercenários. A morte de Evgeny Prigozhin, de 62 anos, foi confirmada pelas autoridades russas depois de análises genéticas aos restos mortais do desastre, com o Kremlin a negar qualquer tipo de especulação sobre uma eventual autoria de um ataque ao avião. Putin não foi a São Petersburgo, mas anunciou que irá deslocar-se até à China, naquela que é a primeira viagem ao estrangeiro após um mandado de captura internacional do Tribunal Penal Internacional. O mesmo não irá acontecer na próxima cimeira do G20 na Índia, na qual o presidente russo se irá fazer representar por Sergei Lavrov. Nas contas da guerra, o Ministério da Defesa da Rússia indicou esta terça-feira que a defesa aérea abateu drones ucranianos sobre as regiões russas de Tula e Belgorod, mesmo depois do presidente ucraniano ter afirmado que Kiev não pretende realizar ataques em solo russo, com receio de perda de apoio internacional. O governador Alexander Bogomaz denunciou que um ataque ucraniano na região russa de Bryansk fez vários mortos, incluindo uma criança. Em território ucraniano, ataques russos fizeram pelo menos 6 vítimas mortais em Donetsk e Kherson. As tropas ucranianas reclamaram esta terça-feira mais avanços na frente sul do país, nas linhas de defesa russas perto da aldeia de Robotyne, um dia depois de terem reivindicado o controle da mesma. Avanços que fazem parte da contraofensiva no leste e sul do país, iniciada em junho passado. Donald Trump começa a ser julgado a 4 de março sobre as acusações de tentar reverter os resultados eleitorais de 2020. A primeira sessão do julgamento acontece um dia antes do momento crucial para as eleições primárias, nas quais o antigo presidente é candidato. John Lauro tentou, mas o tribunal não foi sensível aos argumentos do advogado de Donald Trump para adiar o julgamento no processo que decorre em Washington para 2026. O advogado invocou a necessidade de proteger os direitos do arguido à defesa face ao volume do processo. As acusações do Departamento de Justiça somam um total de 12,8 milhões de páginas e documentos. O antigo presidente dos Estados Unidos vai ser julgado no dia 4 de março do próximo ano, no processo em que é acusado de tentar conspirar para reverter os resultados eleitorais que ditaram a derrota nas presidenciais de 2020. A primeira sessão
decisão do julgamento acontece no momento-chave das eleições primárias norte-americanas, sufrágio em que são decididos os candidatos de cada partido que irão concorrer às presidenciais. A sessão acontece no mesmo dia do caucus republicano no estado da Dakota do Norte e um dia antes da apelidada Super Tuesday. Em português, a chamada Super Terça-feira é o dia em que mais estados definem os candidatos presidenciais de cada partido. Trump é o favorito para ganhar a corrida republicana, segundo avançam as sondagens. Na rede social que criou, Truth Social, Donald Trump diz que os processos são parte da campanha dos seus oponentes políticos e uma interferência eleitoral ilegal. Trump terá assim de lidar com um calendário político complicado, ao mesmo tempo que enfrenta as acusações criminais de que é alvo. A 25 de março começa o julgamento no caso que envolve a atriz Stormy Daniels e a 20 de maio o julgamento do caso que envolve a retenção ilegal de documentos classificados por Trump. Não há ainda data oficial definida para o processo que decorre na Geórgia. Donald Trump é acusado de 91 crimes em 4 estados diferentes. Olhamos agora para outros destaques da atualidade internacional. Alberto Feijóo e o primeiro-ministro em funções, Pedro Sánchez, irão reunir-se amanhã no Parlamento em Madrid, a fim de tentar resolver o impasse político em Espanha. O encontro acontece depois do líder do Partido Popular ter contactado Sánchez a solicitar uma reunião no sentido de alcançar apoios para uma eventual investidura como chefe do governo de Espanha. Durante a campanha eleitoral, Feijóo já tinha dito ao líder do PSOE que ambos os partidos deveriam trabalhar num modelo que facilitasse a investidura da lista mais votada. De recordar que Feijóo, que ganhou as eleições sem maioria, foi convidado a formar governo pelo rei Filipe VI, mas a investidura parece condenada ao fracasso por falta de apoio maioritário dos deputados. 4 crianças morreram na segunda-feira após um naufrágio ao largo das ilhas gregas. As vítimas eram um menino de 8 anos e 3 meninas entre os 14 anos e os 11 meses. 18 pessoas foram socorridas pela guarda costeira depois de um barco que transportava migrantes ter afundado a nordeste da ilha grega de Lesbos. Uma mulher morreu afogada num outro incidente com uma embarcação na ilha de Samos. Os barcos procuravam fazer a travessia da costa da Turquia até território grego, segundo informou o governo da Grécia. Só este ano, mais de 15.600 pessoas já chegaram a território grego. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou esta segunda-feira emergência no estado da Flórida para facilitar o envio de ajuda federal antes da chegada da tempestade tropical Idália. Esta terça-feira, a tempestade tropical transformou-se num furacão de categoria 1 e está a dirigir-se para a costa do Golfo da Flórida. O governo daquele estado norte-americano ordenou já a evacuação de 21 condados. Os especialistas acreditam que o furacão poderá ainda ganhar intensidade até categoria 3 ou superior. A tempestade atravessa para já território cubano, com as autoridades a decretarem um alerta de furacão para várias províncias do oeste do país, onde foram já registadas evacuações e várias inundações.